Hoje uma campanha chamada, uma série, melhor de palavras, chamada A Igreja que Deus Sonha. A Igreja que Deus Sonha. Quando você pensa, quando você pensa na igreja que Deus sonha, o que vem na sua mente? Pensa rápido. A igreja que Deus sonha, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente, você que está conosco pela internet? O que vem na sua mente? A igreja que Deus sonha. Como é que é a igreja que Deus sonha? Eu acho que você poderia pensar na igreja do livro de Atos. É a igreja que Deus sonha. Aquela igreja é a igreja que Deus sonha. Podemos repetir a dose? Claro que podemos. Exige uma decisão, e como diz a palavra, uma decisão intensa, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles insistiam, e é por isso que nós estamos insistindo com você em relação à sala de oração. Eu não aceito aquela questão, eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, eu não sei orar. Por isso que nós começamos ontem um curso chamado Disciplinas Espirituais, para ajudar você, para ensinar você doutrinas que são básicas, mas que muitas vezes nós só sabemos de maneira superficial. Tanto você que está aqui, quanto você que está na internet, você já leu, ou vocês já leram livros sobre oração? Levante a mão. Livros sobre oração. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já leram livros sobre oração. A maioria. Gente, existem livros sobre oração, existem livros sobre jejum, que nos ensinam muito. Quantos aqui já leram livros sobre relacionamento, sobre casamento? Levante a mão. Quem vai casar, leia livros sobre o assunto. Tá? É hora de ler livro. Quero casar, leia livro. Quer casar, vai ouvir palestra. Quer casar, vai aprender. Porque casar já é uma coisa divina, né? É uma coisa divina casar, gente. A palavra de Deus fala que aquele que encontra uma mulher, encontra o favor de Deus. A mulher tem que olhar para o homem e pensar assim também, eu encontrei o meu favor. Não é, professora loura apaixonada? Eu encontrei meu favor. Não é, bombeiro apaixonado? Eu encontrei meu favor. Mas a igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo. Essa é a igreja que Deus ama. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. A igreja que Deus sonha é uma igreja que ama ao próximo. Cadê o seu próximo? Está do seu lado. É o seu próximo. É fácil amar quem está do seu lado? Às vezes não, gente. Às vezes não. Às vezes não é fácil. Aí você precisa se perguntar, é fácil quem está do meu lado me amar? Peguei você, né? Porque assim, é muito simples nós pensarmos se é fácil amar quem está do nosso lado. Agora você precisa inverter a situação. É fácil quem está do meu lado me amar? Querido, se não é fácil, se de repente a sua resposta é, não é fácil amar quem está do meu lado. Perguntou para quem está do seu lado se é fácil te amar?
Porque eu sei que às vezes não é fácil me amar. Eu sei. Eu sei que às vezes eu dificulto. Eu melhorei bastante, eu facilito muito hoje. Mas eu sei que não é fácil me amar. Eu sei que... Olha, minha mulher, que mora comigo 25 anos, dorme e acorda comigo, diz para mim que é fácil me amar. Aí eu, no alto do meu equilíbrio, da minha saúde, eu vou falar, eu sei. Ai, gente, poderiam ficar sem essa, né? Mas Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Eu estou brincando aqui, mas, fala comigo assim mesmo, o relacionamento com o outro sempre passa por mim. Gente, tem hora que você precisa facilitar para o outro. E eu sei que muitas vezes nós não facilitamos para a pessoa. Nós precisamos facilitar para o outro, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tirou a foto da pessoa que está próximo de você, e você congelou essa foto num instante da sua vida, no momento da sua história, e que se é uma lembrança ruim, ou uma experiência ruim, que você vivenciou com essa pessoa, saiba de uma coisa, querido e querida, não é só essa pessoa que está congelada nesse instante, você também congelou. E você só consegue lembrar da pessoa pelo prisma daquilo que trouxe para você um desafeto. Você precisa lembrar que o problema não é o outro. O problema é você. Não é o outro. Nunca é o outro. Sempre somos nós. Mas uma igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo. E é interessante que o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite é que uma igreja que ama o próximo é uma igreja que está atenta à necessidade do próximo. Se eu amo o próximo, eu estou atento à necessidade do próximo. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 25, a partir do versículo 31. Eu já falei dessa passagem aqui, mas eu quero voltar a falar. Mateus 25, a partir do versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. A minha pergunta dessa noite é: você vai estar à direita ou você vai estar à esquerda? Você é ovelha ou você é cabrito? Pensa bem, porque você vai estar em um dos lados. Você não vai estar naquela história assim, não, eu estou no meio. Não tem essa história não, gente. Você vai estar em um dos lados. Ou você vai estar à direita, ou você vai estar à esquerda. Continuando, ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado para a gente desde quando, gente? Desde a fundação do mundo. Fala comigo assim: Deus sonha comigo desde a fundação do mundo. Olha a maneira, você e eu estamos no coração de Deus desde a fundação do mundo, gente. É muito tempo, é tempo para mais de metro. Desde a fundação do mundo, Deus pensa e sonha com você. Já imaginou isso? Eu não sou um projeto de 57 anos atrás. Eu sou um projeto desde a fundação do mundo. Gente, é muita coisa isso. Dá para ouvir o seu glória a Deus, crente?
E é interessante que ele continua dizendo: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Todas as vezes que eu e você estamos atentos à necessidade de alguém e suprimos a necessidade deste alguém, nós estamos fazendo a quem, gente? A Jesus. Eu não estou fazendo simplesmente a pessoa, eu estou fazendo a Jesus. Se os nossos olhos tiverem essa lente, necessidade de ninguém passará despercebida aos nossos olhos. Entenda bem, uma igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo. E essa igreja que ama o próximo está atenta à necessidade do próximo. E todas as vezes que eu estou atento à necessidade de alguém, e eu caminho para suprir essa necessidade, eu estou fazendo a quem, gente? A Jesus. Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em mim. Segundo ponto. A igreja que Deus sonha, que ama o próximo, é uma igreja que é difícil. É uma igreja que não desiste de ninguém. Interessante que eu tinha pensado num filme, tinha pensado em procurar uma cena para poder colocar nesse momento e terminei esquecendo. Mas tem um filme maravilhoso que eu acho que muitos de vocês, ou todos vocês que estão aqui, quem está nos acompanhando pela internet, se não assistiu, assistam, chamado Até o Último Homem. Quantos já assistiram? Esse filme é fantástico. Se você não assistiu, procure e assista Até o Último Homem. Um rapaz cristão que decide ir para a guerra, para servir a Deus na área que ele queria servir, como enfermeiro, como médico. E ele, por causa dos princípios dele, ele resolve que ele não ia colocar a mão numa arma. Isso gera maior confusão, isso gera um julgamento, quase uma exclusão do exército, até que o pai intervém junto a uma autoridade, e essa autoridade intervém junto aos superiores dele, e ele é liberado. Estou contando o filme, né? Sinto muito, gente. E ele é liberado para servir como ele sempre quis servir. Vai para a guerra, mas ele sempre, antes de ir para uma batalha, ele lia a palavra e ele orava. E eu lembro de um momento assim, crucial da batalha, onde muitos amigos estavam feridos, onde todos praticamente que subiram, morreram, se feriram. Ele foi um dos que sobreviveram, e ele começou a resgatar um por um. Ele não desistiu, enquanto tinha alguém vivo naquele lugar. Ele dizia para Deus: mais um, agarrando, procurando forças para continuar fazendo o resgate. Depois disso, Deus honrou de tal forma este homem,
que ninguém, o exército não saía, o exército foi para, normalmente a tropa dele foi para a batalha novamente, e aí era aquela batalha final, era tudo ou nada, mas eles não saíram, enquanto ele não leu a Bíblia, enquanto ele não orou. Aí eu deixo o final do filme para vocês assistirem, que aí já foi demais, eu contei quase o filme todo. Mas aí, pasmem, é baseado numa história real, não é uma fantasia, é baseado numa história real. Então, querido, deixa eu te falar, a igreja que Deus sonha é essa igreja que não desiste de ninguém, é essa igreja que insiste até com aqueles que não querem que você insista com eles, porque existem pessoas que não querem que você insista com elas, existem pessoas que vão para você, larga do meu pé, entendeu? Larga Deus, só que por amor, Deus quer que nós sejamos insistentes. E lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Querido, querida, é muito mais fácil ficar com a 99. Muito mais fácil. É muito mais fácil ficar com a 99 do que você ir atrás da 100ª ovelha. E nós achamos assim, porque não está mais entre nós, o problema é dele, o problema é dela. Ele que não quis mais estar, ela que não quis mais estar. É interessante que Jesus nos ensina aqui, que o bom pastor é aquela pessoa, é aquele homem, aquela mulher, que deixa as 99, que estão no aprisco, que estão se alimentando, e vai em busca da 100ª ovelha. Fala assim comigo: tem pessoas que eu preciso achá-las novamente. Uma igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo, uma igreja que está atenta à necessidade do próximo, uma igreja que não desiste de ninguém. Uma igreja que ama o próximo, terceiro lugar, é uma igreja que é sensível à voz do Espírito. Fala assim comigo: Espírito Santo, me torna sensível à tua voz. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 4. Vai falar de uma pessoa, de um personagem muito interessante que você encontra no livro de Atos, que se chama Filipe. Então diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos, o que, gente? Paralíticos e coxos foram o quê? Curados. Gente, deixa eu te falar uma coisa.
Filipe, a primeira vez que você vai encontrar a Bíblia falando de Filipe é em Atos capítulo 6. Filipe era um dos diáconos. Filipe foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã. Ele foi escolhido para servir à mesa. Era esse o trabalho de Filipe. Só que a Bíblia fala, entre outras características desses homens, que foram escolhidos para ser diáconos, é que eles deveriam ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não existe nenhum lugar na casa de Deus, onde eu e você venhamos a servir, que não exija que nós sejamos cheios do Espírito. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja de Jesus? É que muitos de nós vivemos na carne. Muitos de nós estamos mais cheios de nós do que cheios de Deus. Aí tudo é problema. Tudo é dificuldade. Tudo é difícil demais. Sabe, eu não tenho uma paixão, um amor por Deus, porque quando eu estou na carne, o meu coração é esfriado, por qualquer situação. O que me mobiliza, o que me enche de amor e de paixão por Deus e pelos outros, é o Espírito Santo, gente. Porque lá em Romanos capítulo 8, você vai encontrar um texto dizendo que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Fala comigo assim, eu tenho, muito fraco, vamos lá, 1, 2, 3, eu tenho capacidade dada por Deus para amar todos. Sabe o que é para amar todos? Porque de repente, quando eu vejo o Ralph, eu me alegro, vou e dou aquele abraço. Oi, Ralph, que bom te ver. Quando eu vejo o Alessandro, oi, Alessandro, tudo bem? Só estendo a mão. Aí já mostra quem eu amo mais. Já mostra quem enche mais o meu coração. Somos ou não somos assim, gente? Somos. Nós selecionamos a quem amar. O amor do homem é seletivo, o amor de Deus não é seletivo. Que se o amor de Deus fosse seletivo, talvez nós não estávamos na lista de relacionamento dele. Então o amor de Deus não é seletivo. E é esse amor que a Bíblia fala que é derramado no nosso coração. É por isso que eu e você precisamos viver vidas cheias do Espírito. Porque quando eu tiver dificuldade de amar a pessoa de Niterói, eu vou dizer para o Espírito Santo, ama esta pessoa através de mim. Ele não está nem aqui, a pessoa. Entende? E é interessante que o relato, falando dos sinais e prodígios feitos por Deus através da vida de Filipe, continua dizendo assim, e houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade. Eu acho que agora, vê se é isso mesmo, Maria, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, via lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a.
Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto por outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Fala comigo assim: eu preciso ser cheio do Espírito e sensível à sua voz. Porque é interessante, gente. Filipe estava tendo um momento muito sobrenatural em Samaria. E Deus, de repente, fala para ele: para tudo e vai para um determinado lugar. E Filipe prontamente obedeceu e pôde ser instrumento de salvação na vida desse anônimo, que era um homem de expressão. Uma igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo, e por amar ao próximo, está atenta à necessidade do próximo, não desiste de ninguém, e é sensível à voz do Espírito. Todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, fala tal coisa para a pessoa, ora por fulano de tal, faz isso, faz aquilo outro, querido, se submeta, porque um milagre espera você. Você vai ser um instrumento de milagre. Na sexta-feira eu estava lá embaixo esperando o pessoal chegar, né, os jovens chegarem para o nosso Cine Pipoca, e tem um senhor que mora num dos prédios ali em frente, que mora em frente à avenida, e ele sempre vem passear com a sua cachorra aqui na rua da igreja, porque a cachorra gosta de vir aqui. É o point dela, o nome dela é Mel, que raça é aquela, gente? Cadê o Alessandro? Que raça? Golden, um Golden Retriever lindo, 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 lindo. E aí, de repente, nós começamos a conversar a priori sobre pessoas caninas, e aí, daqui a pouco, nós estávamos conversando sobre a vida. E ele foi me contar de um sequestro que ele sofreu no Rio de Janeiro. Ele foi sequestrado, nessa época ele trabalhava num banco, ele era gerente de um banco. E ele é sequestrado e os caras começam a ameaçar, a tirar a vida dele. E aí naquela confusão, e ele todo tempo orando, de repente, não sei como é que foi, não consigo lembrar agora, ele se refere à igreja que ele frequentava. E aí um dos assaltantes vira para ele e fala assim: uai, você frequenta a igreja tal? Ele falou sim. Ele fala assim: o meu pai é diácono lá.
O meu pai é diácono lá. Aí, de repente, porque o pai do cara era diácono lá, o cara já começou a aliviar, mas o outro não. O outro queria, porque queria acabar com a vida dele. E ele falou assim, olha, eu ofereci meu carro, eu falei para eles que eles podiam tirar quantos quisessem da minha conta, né, porque ele estava com muito medo deles descobrirem quem ele era. Ele estava com muito medo de descobrir que ele era gerente de um banco. Aí a coisa ia ficar muito, muito pior. E aí chegou uma hora que ele falou assim mesmo, tem uma hora que o cara botou a arma na cabeça dele, e ele ouviu alguém falar com ele, pula do carro. E aí ele tem uma hora que ele pegou a arma, tipo, baixou a arma, assim, começou a conversar com o cara aqui, tentar resolver a situação, e de novo aquela voz, porque aí passou um carro de polícia, e os caras falaram assim, eles nos viram, e eu sei, parece que o carro reduziu um pouco, e de novo aquela voz, pula do carro. Ele falou, eu não tive dúvida que era Deus, e eu abri a porta e consegui pular do carro. Ele está vivo, né, gente? Porque ele contou essa história, ele está vivo, ele está bem, tá? Ele está bem, ele não se feriu, ele não se machucou, mas é interessante que o documento dele caiu, né? E porque aí depois a polícia se envolveu com essa história, o banco se envolveu, porque como ele era gerente, tinha uma posição elevada, ele começou a andar com segurança, né? Ele falou assim, mas eu não aguentava aquilo, porque eu andando aqui na frente, 2 caras armados atrás, qualquer coisa no meu telefone, eles atendiam o telefone, aquela coisa toda. Por que eu estou falando isso para você? Porque este cara ouviu o que Deus falou com ele. Parecia ser uma coisa insana. Pula do carro. Deixa eu te falar, tem horas que Deus nos manda fazer coisas que parecem insanas. Que falam, gente, não é possível, eu estou tão bem aqui, eu imagino Filipe em Samaria. Deus, eu estou tão bem aqui, olha como está fluindo, olha como pessoas estão sendo salvas, sendo curadas, está tão bem, eu vou ter que sair daqui, ir para uma cidade, para um lugar deserto. Para quê? Para quê? E tem horas que nós pegamos a voz do Espírito e colocamos no bolso do esquecimento. E perdemos de ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Querido, querida, a igreja que Deus sonha é uma igreja que ama o próximo. Por isso está atento à necessidade dele. Não desiste de ninguém e é sensível à voz do Espírito. Vamos ficar em pé. Quero que você feche seus olhos. Quero que você esteja atento. Como é que está o seu nível de amor? Pensa nisso, como é que está o seu nível de amor? O seu nível de amor ao próximo? Você está atento à necessidade? Você é alguém que não desiste de ninguém? Você está sensível à voz do Espírito? Como está o seu nível de amor? Traz à memória pessoas que você quer que conheçam a Jesus. Pessoas que estão na sua lista de salvação. Traz à sua mente. Começa a orar por essas pessoas. Se disponha
a ser instrumento de vida, de salvação na vida dessas pessoas. Ore por aquelas pessoas que você tem tido dificuldade no relacionamento. Ore, ore. Oh Deus, oh Deus. Oh Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração. Quero ouvir sua voz. Importa que ele cresça e eu diminua. Quero servir os meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, Sirva aos outros. temos um lugar no coração de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Levante a sua mão e cante. Temos que ser Senhor Deus, nesse momento, nós pedimos nos dê um coração intercessor, ó Pai. Coloque a mão no seu coração e peça isso ao Senhor. Fala, Senhor, me dê um coração intercessor. Sabe por quê? Porque um coração intercessor não é um coração que se preocupa somente consigo mesmo, mas ele se coloca na brecha, ele clama, ele pede ao Senhor para que vidas sejam salvas, e que o Senhor possa encher o seu coração nesse momento de amor por vidas, de amor por vidas, de amor por vidas.
Senhor, coloca em nós, coloca no coração da tua igreja, Pai, esse amor por vidas, ó Deus. Lembra agora das pessoas da sua lista de oração e faça dessas pessoas agora um clamor diante do altar do Senhor. Declara isso, fala: Deus, eu quero, Pai, ser um instrumento vivo em tuas mãos para a salvação. E nós sabemos sim que o tempo ele é importante, por isso se levanta hoje com esse coração, levanta hoje com esse coração. Senhor, nós ministramos agora sobre o coração da tua igreja, um coração intercessor, um coração que se importa, um coração que clama, um coração, Deus, que vai atrás, um coração, ó Deus, que faz a diferença na terra, Deus. Não apenas, Deus, aqueles que recebem, mas aqueles que doam. Pai, ministra os corações dos teus filhos nessa noite. Um coração doador, um coração doador. Às vezes você está olhando, está parado nas suas dores, às vezes você está parado nas suas dificuldades, mas é porque Deus quer que você possa atender outras necessidades. Enquanto você cuidar das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas dores, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai fazer de você uma boca de Deus para libertação, para cura, para transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta sua mão e fala assim comigo, fala: Senhor, faz de mim uma voz profética. Senhor, faz de mim uma pessoa que faz a tua vontade e que transforma, e que cura, e que liberta para a glória de Deus. De Deus. Levanta sua mão e profetiza sobre o seu irmão. Eu profetizo profetas aqui. Você é um profeta de Deus. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Como Pai em Cristo temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como Pai em Cristo temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Espírito Santo, essa obra é do Senhor. Quando nós declaramos que nós temos que ser um, nós não conseguimos fazer isso na nossa própria força. Essa obra é do Senhor. E é por isso, Espírito Santo, que nós colocamos, entregamos o nosso coração a Ti. Transforma o nosso coração. Remove toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura. Limpa o nosso coração, Espírito. Limpa o nosso coração. Nos leva a perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou. É a única maneira, Pai, para vivenciarmos a igreja que o Senhor sonha, que é uma igreja que ama o próximo, que ama o próximo. Oh Deus, oh Deus, continua realizando a Tua obra nas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para continuarem nos guardando em todos os nossos caminhos, em todos os nossos caminhos. E que o Senhor, ó Pai, nos esconda do homem mau, nos torna invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoe com uma colheita. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita
Que seja assim, que seja assim. Deus o abençoe. Você que esteve conosco pela internet, tenha uma semana de vitória. Muito obrigado, muito obrigado. Temos que ser